Então puseram seus mantos sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. E enquanto Jesus passava, o povo ia estendendo suas roupas no caminho. Quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, aos gritos e cheio de alegria, começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinha visto. Todos gritavam: bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Do meio da multidão, algum dos fariseus dissera a Jesus: Mestre, repreende teus discípulos. Jesus, porém, respondeu: eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, imitando o povo que aclamou Jesus, comecemos com alegria a nossa procissão cantando. Hosana, ei, Hosana, Hosana, ei, Hosana, ei, Hosana, Hosana, ei, Hosana, Hosana, ei, Hosana, ei, Hosana. Ele é o Santo, é o Filho de Maria, Ele é Deus de Israel, Ele é Filho de Davi. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo, glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana, ei, Hosana, Hosana, ei, Hosana, ei, Hosana, Hosana, ei, Hosana, Hosana, ei, Hosana, ei, Hosana. Vamos a Ele com as flores tropicais, com os ramos de oliveira, alegria e muita paz. Santo é seu nome, ó Senhor Deus do universo, glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana, ei, Hosana, Hosana, ei, Hosana, ei, Hosana, Hosana, ei, Hosana, Hosana, ei, Hosana, ei, Hosana. Ele é o Cristo, é o unificador, é Hosana nas alturas, é Hosana no amor. Santo é seu nome, é Senhor Deus do universo, glória ao Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana, Hosana, ei, Hosana, Hosana, ei, Hosana, ei, Hosana, Hosana, ei, Hosana, Hosana, ei, Hosana, ei, Hosana. Ele é o Santo, é o Filho de Maria, Ele é Deus de Israel, Ele é Filho de Davi. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo, glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana, ei, Hosana, Hosana, ei, Hosana, ei, Hosana, Hosana, ei, Hosana, Hosana, ei, Hosana, ei, Hosana. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos homens um exemplo de humildade, quisestes que nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos aprender os ensinamentos da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. A Palavra de Deus nos apresenta importantes aspectos da pessoa e da missão de Jesus. Ele é o servo sofredor, aquele que se esvaziou a si mesmo, o justo e o Filho de Deus. Ouçamos. Leitura do livro do profeta Isaías.
O Senhor deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo de resposta é o Salmo 21. Meu Deus, por que me abandonastes? Vamos repetir? Meu Deus, por que me abandonastes? Cantemos juntos. Meu Deus, por que me abandonastes? 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 Riem de mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte e agora o salve, se é verdade que Ele o ama. Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Traspassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores. Glorificai-o, descendentes de Jacó, e respeitai-o, toda a raça de Israel. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? 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 Leitura do livro da Carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas Ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo
e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Acompanhamos com atenção a narrativa da paixão do Senhor. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: Achamos este homem fazendo subversão entre o nosso povo, proibindo pagar impostos a César e afirmando ser ele mesmo Cristo, o Rei. Pilatos o interrogou. Tu és o Rei dos judeus? Jesus respondeu, declarando: Tu dizes. Então, Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: Não encontro neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiam: Ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galileia, onde começou até aqui. Quando ouviu isso, Pilatos perguntou: Este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou-o a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou-o com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu-o com uma roupa vistosa e mandou-o de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Então, Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes e o povo e lhes disse: Vós me trouxeste este homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusais, nem Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Toda a multidão começou a gritar: Fora com ele! Solta-nos Barrabás! Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois eles queriam libertar Jesus, mas eles gritavam: Crucificam! Crucificam! E Pilatos falou pela terceira vez: Que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles aumentava sempre mais. Então, Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegaram um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus. Seguia-o uma grande multidão do povo e de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim,
chorai por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz e os seios que nunca amamentaram. Então começaram a perder as montanhas, caí sobre nós, e as colinas escondemos, porque se fazem assim com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? Levavam também outros 2 malfeitores para serem mortos junto com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá olhando, e até os chefes zombavam, dizendo: A outros ele salvou. Salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele. Aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu, dizendo: Nem sequer teme a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no reinado. Jesus lhe respondeu: Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia e uma escuridão cobriu toda a terra, até às 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo: De fato, este homem era justo. E as multidões que tinham acorrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa, batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, ficaram à distância, olhando essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um pouquinho, caríssimos irmãos? Nós percebemos que a liturgia nesses dias muda bastante. E dentro desse contexto, perceberam que nós não tivemos o ato penitencial, porque justamente a procissão torna-se o ato penitencial. Também percebemos que nesse momento nós nos ajoelhamos, porque justamente é a hora que Jesus morre na cruz, é
É a hora que Jesus dá o suspiro ao Pai, entrega o Espírito e morre na cruz. Então nesta hora nós nos ajoelhamos. Percebemos que a liturgia essa semana será uma liturgia muito particular, muito própria, rico de detalhes, mostrando tudo aquilo que Jesus viveu, tudo aquilo que está na tradição do Antigo Testamento para o Novo Testamento, com detalhes. A cada domingo, domingo comum, domingo festivo, a cada celebração que temos da Santa Missa, tudo isso que vamos viver ao longo de hoje, até o domingo da ressurreição, é vivido em uma única missa. É mesmo, padre? É que a gente não destrincha, senão quantas horas demoraria uma missa no domingo? Mas há um resumo e as partes mais assim importantes destacadas, como a consagração, enfim, algumas partes que se destacam e são aquelas mais importantes. Mas a cada domingo, a cada celebração que você participa, você está vivendo toda essa parte. A entrada com os ramos, tudo isso que a liturgia traz a partir de hoje para nós. Dentro desse contexto, é importante lembrar aqui a primeira leitura, muito bonita por sinal, livro do profeta Isaías, dizendo de um servo, de alguém que sofre, de alguém que está passando justamente por uma perseguição, está sendo ali açoitado, está sendo ali apedrejado, alguém que está passando por uma perseguição. Isaías já está profetizando aquilo que aconteceria justamente com o mestre. Isaías capítulo 50, versículo 4, já fala sobre isso. Um servo surrado, maltratado, insultado, esbofeteado, cuspiram no rosto e ele não reagiu. Ele continuou confiando em Deus. Ou seja, este é o próprio Jesus. Isaías faz essa profecia. Jesus continua confiando no Pai, ele não desvia o rosto, ele não reage, ele não retruca aquilo que está acontecendo. Tanto é, nós estamos usando aqui no caso o Evangelho de São João, mas se nós pegássemos, por exemplo, o Evangelho de São Mateus, Mateus 27, 27, vai falar com as mesmas palavras aquilo que está praticamente na primeira leitura de hoje. Os soldados do governador conduziram Jesus para o pretório e rodearam-no com todo o pelotão. Arrancaram-lhe as vestes, colocaram um manto de escarlate, um manto vermelho, depois traçaram uma coroa de espinho, meteram-lhe na mão e puseram uma vara. Dobrando os joelhos diante dele, diziam com escárnio: salve o rei dos judeus. Cuspiam-lhe no rosto e, tomando a vara, deram-lhe golpes na cabeça. Depois de escarnecerem dele, tiraram-lhe o manto e entregaram as vestes. Em seguida levaram para o crucificar. Veja, meus irmãos, a mesma coisa que está no Antigo, está no Novo. Todas as profecias vão se cumprindo, vão acontecendo pouco a pouco. Tanto é que rasgar as vestes significa luto. Rasgar as vestes, como eles rasgaram as vestes de Jesus, significa luto, lamento, tristeza. E realmente está acontecendo isso. Jesus está triste. Jesus está triste porque, não por zombarem dele, mas porque estão maltratando o Filho de Deus que veio para salvar. Depois, estender a capa significa proteção e reconhecimento de Deus na sua vida. Quando Jesus, com o ramo na mão, eles estendem as suas capas, estendem os ramos e colocam as capas, aquilo ali é proteção. Eu quero selar uma aliança contigo, Senhor. Eu reconheço todos os milagres, eu estendo a minha vida sobre a tua e a tua sobre a minha. Então o sentido de estender as capas, estender ali os ramos e proclamar que o Senhor é Hosana, significa proteção, significa alegria, reconhecimento de Deus na sua vida. Se por um lado alguns estão escarnecendo, estão batendo, estão maltratando, por outros estão gritando Hosana, Hosana. E hoje, no mundo de hoje, acontece isso, esse duplo significado. Veja que interessante, também quando nós pegamos a palavra de Levítico,
Já era costume, no primeiro dia da semana, as pessoas pegarem os seus ramos e ali já começar a abanar os ramos, já em preparação da festa da Páscoa. E justamente é o que está acontecendo. Hosana ao nome do Senhor. Hosana, Senhor, vem nos salvar. Salva-nos. A palavra Hosana é reconhecimento da presença de Deus. Senhor, salva-nos. Vem em nosso favor. Eles gritam para Jesus entrando em Jerusalém: Senhor, salva-nos. Estende o manto e diz: Senhor, o Senhor faz parte da nossa vida. Nós reconhecemos a sua presença, nós reconhecemos os milagres, nós sabemos a importância do Senhor na nossa vida. Salva-nos. E essa deve ser a nossa atitude: estender o nosso manto, dizer ao Senhor: Senhor, Tu és o nosso Salvador. Hosana. Em cada Santa Missa nós cantamos Hosana. Em cada Santa Missa, ali um pouquinho antes da consagração, nós cantamos o Hosana. Santo, Santo, Santo. Ali nós cantamos que o Senhor é santo, que Ele vem para nos salvar, que Ele veio e nos salvou. Nós reconhecemos a presença de Deus na nossa vida, na nossa história. Portanto, meus irmãos, hoje nós queremos justamente pedir essa graça ao Senhor, que o Senhor venha realmente ao meu encontro, ao teu encontro no dia de hoje. E essa é a grande graça que todos nós temos. Depois, nós vamos entender que o termo ramo justamente vem do hebraico, que significa rebento, renovo, broto, galho, palma. O termo, olha só que interessante, ramos, significa do hebraico, rebento, renovo, broto, galho. O que isso significa, padre? Em Isaías 11:1 diz o seguinte: do tronco de Jessé sairá um rebento, e de suas raízes um renovo. Isaías por diversas vezes dizendo que viria um renovo. Depois, Jeremias 33:15. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça. Zacarias 6:12. Eis que o homem cujo o nome é renovo, ele brotará seu lugar e edificará o templo do Senhor. Todo o Antigo Testamento já profetizando aquele que viria, o renovo, o broto, o rebento, aquele que viria para nos salvar, justamente para dar a vida nova a cada um de nós. Jesus foi ser recebido como rei. Este é um ato de reconhecimento. Quando Jeú foi proclamado rei de Israel, os homens estenderam os seus ramos. Isso está em 2 Reis 9:13, ou seja, estender o ramo, balançar os ramos, significa reconhecer alguém como rei. Quando você estendeu na Santa Missa aqui o seu ramo, você está reconhecendo: Jesus é o seu rei, Jesus é o seu salvador. Isso também está no Antigo Testamento. E justamente, por que o povo proclama Hosana? Hosana, então, como o padre já explicou, significa salva-nos, te rogamos. Os judeus, os fariseus, sabiam que só um Deus, o Salvador. Isaías 43:11. O Senhor Yahvé, por isso irritaram-se ao ver Jesus chamado e aclamado, usando palavras que era permitido usar somente para dirigir a Deus. O que eles falaram? Quando Jesus está entrando em Jerusalém, nós ouvimos agora há pouco o evangelho na procissão de entrada. Jesus manda esse povo se calar, porque chamar Deus de Senhor é somente a Deus, não a você. Nós não te reconhecemos como Deus. Vocês não reconhecem, mas essa multidão reconhece. E se eles se calarem, as pedras falarão. Que coisa mais linda. E a gente começa a ver que tudo isso está na Bíblia. Tudo isso desde o Antigo Testamento caminha até o Novo Testamento. E nós precisamos começar a entender, meus irmãos,
que nós precisamos continuar seguindo os passos de Jesus, seguir os passos dos nossos primeiros pais, seguindo o passo da vida de santidade, porque esses passos nos levarão à presença e à glória de Deus. Veja, Jesus também, ele se revestiu de um manto. Jesus foi revestido de um manto de púrpura. O que isso significa para nós? A Bíblia fala do manto que estava em Jesus, que era o manto da lealdade, o manto da fidelidade e o manto da honra. Esse é o manto que deve estar sobre os ombros dos padres, mas também de cada um dos cristãos. O manto, por exemplo, é falado em muitas vezes, por exemplo, o manto que Elias usava. Elias usava um manto. E quando Elias batia aquele manto na água, o mar se abria, o Jordão se abria. Depois esse manto passa para Eliseu, e ele também usa esse manto faz com que a água se abra também. Veja, Nossa Senhora usa o manto, pode ver que a liturgia e a tradição da igreja fala muito do manto de Nossa Senhora. Nossa Senhora está com um manto azul. E a gente pede muitas vezes: mãe, cubra-nos com o seu manto. Põe o teu manto protetor sobre nós. No deserto, por exemplo, as pessoas bem simples e pobres tinham um manto. No frio, era proteção para o frio. No calor, era proteção para não derreter no calor. Nas tempestades de areia, protegia para não engolir areia. O manto, ele tem um sentido profundo. Nada é à toa que acontece, tudo tem um significado, tudo tem uma profundidade na nossa vida, na nossa história. E Jesus, quando estava ali diante daqueles malfeitores, colocaram sobre ele um manto. Primeiramente, o manto da lealdade é uma revelação de caráter que forma no líder a indubitável forma de trabalhar, sem criar desconfortos no relacionamento. Lealdade na palavra, e muito mais do que andar junto, é o prazer de servir, trazer conforto e unção. O manto é também sinal de unção. Um manto é sinal de que a mão de Deus está sobre aquela pessoa. Veja, o manto é um sinal de unção, que a mão de Deus está também sobre aquela pessoa. Lealdade é a semente da aliança duradoura. A coisa que nós mais gostamos é alguém que é leal. Aquele meu amigo é leal. Aquela pessoa é leal. Aquele paroquiano é leal. É verdadeiro. Ser leal dentro das guerras. Ser inseduzível às motivações e sentimentos do mundo. Ser leal diante das guerras. Ser leal diante daquilo que o mundo oferece. O mundo está te oferecendo 10 coisas diferentes. Jesus te oferece a salvação. Eu vou ser leal a nosso Senhor. Jesus foi leal ao Pai, por isso a unção estava sobre ele. Ser leal, ou seja, ser inegociável. A tua salvação, a tua vida com Deus é inegociável. Não há negócio, não tem oferta que as pessoas possam te fazer, nem para você, nem para os teus filhos, nem para padre. Não há oferta que o mundo possa fazer que você tenha que ceder. Você precisa ser leal no plano de salvação. O manto da lealdade. A palavra de Provérbios 27:6 diz: o amor à aliança é provado pela lealdade. Olha que lindo, Provérbios. O padre repete, Provérbios 27, versículo 6. O amor à aliança. Que aliança? Essa aliança que Deus faz, paixão, morte, ressurreição. Aliança que Deus fez desde o Antigo até o Novo Testamento. Toda aliança que Deus faz conosco. O amor à aliança é provado pela lealdade. Provérbios. Nós precisamos ser leais a Jesus.
leal no matrimônio, leal com o sacerdote, leal com a igreja, leal com o Papa. Nós precisamos ser cristãos leais. O padre precisa ser leal com você. Segundo manto, o manto da fidelidade. Fidelidade é o caráter do povo curado. Precisamos nos posicionar no chamado que arde dentro de nós. Você tem que ter uma posição. Eu sou de Deus, um posicionamento. Fale o que falar, fala. Eu me posiciono, estou com Deus e não abro, estou aqui. Levando um bom testemunho. Como que eu posso ser fiel? Levando um bom testemunho, fidelidade, que vai além de palavras, mas está na minha atitude diária, no meu trabalho, no meu serviço, na minha faculdade, na minha escola, com os meus vizinhos, aonde eu estiver. A minha vida mostra que eu tenho uma fidelidade com Deus. Por outro lado, a infidelidade leva o homem a ser um eterno colecionador de derrotas. Aquele que é infiel, ele coleciona derrotas. Na sua estante está lá, troféu, derrotado, 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 derrotado. Aquele que é infiel está cheio de troféu, está lá, último lugar no quesito santidade, último lugar no quesito amor, pessoas que vão colecionando derrotas. O manto da infidelidade muitas vezes toma conta do nosso coração, pois é uma semente de desonra. Onde há desonra, há calamidades. A infidelidade é a irmã que atrai coisas más, maldições. A nossa geração foi beneficiada com um manto de fidelidade de Deus. Apocalipse 2:10 diz: sê fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Olha Apocalipse lindo. A gente pega Apocalipse 2, versículo 10 diz: sê fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Fidelidade. Quer receber a coroa da vida? Como São Paulo disse: combati o bom combate, guardei a fé, para mim está reservada a coroa que o justo juiz me dará como recompensa. Quer receber a coroa da fidelidade? Então, não só com palavras, mas com atos. Jesus foi fiel ao Pai. O manto da honra, o terceiro manto. Honra é a semente para o êxito. Jesus em tudo, Ele honrou o Pai, os discípulos, a igreja, a cada um de nós. Jesus em tudo honrou a nossa vida. A terra se move por duas chaves: a chave da honra e a chave da desonra. Tudo que temos e somos, bom ou ruim, tem por trás uma honra ou uma desonra. E não é verdade? Tudo passa pela honra ou pela desonra. Se eu honro a Deus, se eu não honro a Deus. Se eu honro meus pais, se eu não honro meus pais. Se eu honro a palavra de Deus, se eu não honro a palavra de Deus. Se eu estou fiel na oração, se eu não estou fiel na oração. Tudo passa pela honra. Se eu estou honrando o meu compromisso que eu fiz como crismando, como batizado, como sacerdote, como casal casado na presença de Deus, na alegria e na tristeza. Tudo passa pelo manto da honra ou da desonra. Quem honra terá sempre as portas abertas. Quem desonra fecha todas as portas. A honra é a semente de acessos e oportunidades no mundo, mas sobretudo na presença de Deus. Quando honramos, consciente ou inconsciente, estamos acessando oportunidades. Quando desonramos, estamos fechando as portas. E aí vem uma palavra de Provérbios: a honra traz milagres inimagináveis, êxito, prosperidade, riqueza, herança e saúde. Provérbios 3, de 8 a 10. Que coisa impressionante. A honra traz milagres inimagináveis, êxito, prosperidade,
riqueza, herança, saúde. Isso está em Provérbios 3, de 8 a 10. Provérbios 15, 33 diz: a palavra diz que a sabedoria e a humildade procedem da honra. Meus irmãos, diante desse quadro que o padre traçou para vocês, desse Jesus que toma uma firme decisão de subir para Jerusalém para morrer por nós, diante do povo aclamado: hosana, salva-nos, Senhor, estendendo o seu manto, reconhecendo que Ele faz parte da nossa vida, que Ele é o rebento, aquele que viria, o profeta esperado, o homem esperado, o Salvador esperado. Diante desse manto que colocaram em Jesus, que significa unção, que significa proteção, nós também precisamos viver o nosso chamado, aquilo que Deus espera de cada um de nós. A sua fidelidade na Semana Santa, a sua fidelidade na sua família, a fidelidade no teu chamado, na tua vocação, a tua honra, para que nós possamos ver todas as portas abertas da graça de Deus sobre a nossa vida. Que possamos pedir hoje, que Nossa Senhora nos ajude, aquela que honrou a Deus. A Virgem Maria soube honrar a Deus, foi fiel a Deus. Que nós também, juntos à Virgem, juntos aos santos e anjos, hoje, honrar a nossa palavra, para que nós possamos ver todas as portas abertas e a graça de Deus acontecendo sobre as nossas vidas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.